Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Se a gente analisa as atividades transcendentais dos nossos acharyas recentes, a gente pode observar que 3 acharyas falavam insistentemente do seva de distribuir livros. Um deles se chama Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, que inclusive comprou uma gráfica com a qual no templo de Calcutá ele imprimia jornais, revistas e livros. Inclusive ele lançou o primeiro jornal diário Gaudiya Vaishnava. Então ele, de inúmeras maneiras, e até como o nosso querido Prabhupada dizia, ele tinha essa preferência por publicar e distribuir livros. Então ele é o primeiro acharya. O segundo acharya, com certeza, é Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que pedia insistentemente para os discípulos distribuírem livros. Ele fazia isso dando suas palestras, ele fazia isso dando darshan, ele recebia as cartas dos discípulos com o resultado da distribuição de livros, e ele sempre respondia com muito entusiasmo e muito agradecido ao esforço de seus milhares de discípulos que saíam às ruas praticamente todos os dias e distribuíram milhares e milhares e milhões de livros. E o terceiro acharya é o nosso querido Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Eu vou ler aqui um trecho do livro A Alma da Distribuição de Livros, que já está disponível em vídeos numa lista de reprodução da conta YouTube do Hridaya Mandir, que se chama A Alma da Distribuição de Livros. Se vocês quiserem ouvir o conteúdo de todo esse livro, são 117 mini vídeos com todo o conteúdo. Mas eu vou ler para vocês aqui um trecho de uma conversa entre Ramachandra Das, um discípulo de Srila Gurudeva que distribuía e ainda distribui os livros dele. Ele pergunta para Gurudeva: Gurudeva, o senhor pode falar por um instante da importância da distribuição de livros? E Srila Gurudeva responde: distribuindo livros, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj pregou no mundo inteiro. Seus livros foram de casa em casa, a todas as cidades, as florestas, as montanhas, aos hotéis, aos trens, às livrarias e praticamente todos os outros lugares. E aí Gurudeva fala: eu quero que os meus discípulos distribuam os meus livros da mesma maneira. Os meus livros devem chegar a todas as casas, em todas as partes do mundo. E aí ele se volta para esse discípulo e fala assim: eu agradeço muito a você por distribuir tantos livros. E aí ele fala também, talvez, olhando para outros devotos, talvez Ramachandra seja o distribuidor de livros número 1. E aí Brajanatha Prabhu acrescenta que quando ele sai para distribuir livros, ele distribui mais de 100 livros. E Gurudeva fala assim: e por que os outros não fazem isso? Todos também devem tentar. Então é muito importante a gente refletir sobre isso, sobre as atividades e os desejos dos nossos Gurudevas, né? Porque uma coisa é você ouvir Harikatha de um Vaishnava do calibre de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também outra coisa é você praticar o seu sadhana e bhajan seguindo as orientações tão doces dele. Então, nesse sentido, Srila Gurudeva é de uma importância fundamental na missão de Gauranga Mahaprabhu no mundo contemporâneo, né? Ninguém mais do que ele orientou de uma forma tão contundente e tão inspiradora devotos do mundo inteiro
a praticar o seu sadhana. Mas ele também, no mesmo grau, com a mesma intensidade, ele queria que os seus discípulos distribuíssem os seus livros. E ele, em outros momentos, ele falou que ele queria que os discípulos dele distribuíssem os seus livros aos milhares e milhares e milhares. Né? Porque Prabhupada dizia que esses livros são como bombas de relógio, que às vezes você distribui esse livro para uma pessoa, a pessoa dá uma doação, como você quiser fazer, mas a determinada pessoa na rua acaba levando um livro de Srila Gurudeva ou Srila Prabhupada, e ela pode chegar em casa e deixar na estante e outra pessoa se beneficiar lendo esse livro. Né? Então, os livros, Prabhupada chamava de bomba relógio, porque você não consegue imaginar o caminho que a potência transcendental desses livros tem para eventualmente atingir ou influenciar alguém que tem sukriti para isso. Então, para que isso aconteça com o espírito de fato missionário, que é o espírito de Mahaprabhu. Mahaprabhu quer que todas as pessoas cantem Hare Krishna. Né? E se todas as pessoas cantarem Hare Krishna, todas vão se tornar Vaishnavas e Vaishnavis. Então, por isso que se fala de milhares e milhares e milhares de livros. Então, essa é uma orientação muito importante. Né? E é uma orientação que está diretamente relacionada ao fato de cada discípulo e cada discípulo dos Acharyas Gaudiya Vaishnavas entenderem que Gurudeva ensina a praticar bhajan, que Gurudeva ensina os segredos mais confidenciais de Braja Rasa, Braja Prema, mas Gurudeva quer, por seu coração profundamente compassivo, que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de se aproximar dessa realidade. E a oportunidade se faz pela distribuição de livros, como ele próprio diz. Então são duas coisas, o que ele ensina e o que ele pede. Então, 3 acharyas, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, eles estão ensinando Bhakti pura. E o que eles estão pedindo? Que como estratégia para que as pessoas tenham acesso a Bhakti pura, que elas tenham a oportunidade de encontrar um devoto ou uma devota na rua e levar um livro deles. Né? Simples assim. Então, é basicamente isso. Né? Distribuir livros é distribuir amor. Né? O amor de Gurudeva e o livro de Gurudeva, quando entram na casa de uma determinada pessoa, a gente, pelo menos eu falando por mim que sou uma alma condicionada, a gente não pode imaginar os milagres que vão se processar naquele ambiente. Então, distribuir livros é distribuir amor. Durante a Kalpa, Tarubhascha, Kripa Sindhu, Bhaivacha, Pachitanam Pavanibhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Radhe.